Nas montanhas envoltas em névoa da China, os moradores sussurram sobre uma criatura imensa de cabelos vermelhos que anda como um homem e que talvez até tenha tido filhos com mulheres humanas. Desde os tempos antigos, relatos de uma criatura misteriosa, parecida com um macaco, surgem das densas e remotas florestas da China. Conhecido como Yeren, ou Homem Selvagem, esse criptídeo capturou a imaginação de pesquisadores, criptozoologistas e moradores locais. Dizem que habita as vastas e inexploradas regiões da floresta de Shennongjia, na província de Hubei. O Yeren apresenta uma semelhança impressionante com outros hominídeos lendários, como o Sasquatch norte-americano e o Yeti do Himalaia. Enquanto os céticos descartam o Yeren como folclore ou animais selvagens mal identificados, um número crescente de evidências, tanto históricas quanto modernas, sugere que pode haver mais nessas histórias do que simples mito. O objetivo deste vídeo é apresentar todas as evidências conhecidas que apoiam a existência do Yeren, baseando-se em relatos históricos verificáveis, relatos de testemunhas oculares, investigações científicas e vestígios físicos deixados para trás. Ao analisar textos antigos chineses, expedições oficiais apoiadas pelo governo, relatos contemporâneos e todas as evidências físicas conhecidas, incluindo pegadas, amostras de pelos, gravações em vídeo e até mesmo um possível híbrido humano-Yeren, vamos explorar se o Yeren poderia ser uma espécie de primata ainda não descoberta, ou até mesmo um remanescente sobrevivente de uma antiga linhagem de hominídeos. Por meio de uma análise cuidadosa dos dados disponíveis, este vídeo vai apresentar um argumento abrangente em favor da existência do pé grande da China. Lendas antigas e relatos históricos sobre o Yeren. O Yeren, frequentemente chamado de Homem Selvagem da China, tem sido objeto de fascínio há séculos, com referências aparecendo em vários textos antigos chineses. Esses relatos oferecem percepções intrigantes sobre as primeiras impressões dessa criatura elusiva. Escrito por Zhang Hua, por volta de 290 d.C., o Bo Wu Jir é um compêndio de maravilhas naturais e anomalias. Ele menciona a existência de, aspas, mulheres selvagens que vivem ao sul da China em uma sociedade sem homens. Alguns estudiosos interpretam esses relatos como referências antigas a seres semelhantes a macacos, sugerindo uma possível ligação com as lendas do Yeren. O Shanghai Jing, clássico das montanhas e mares, que data do século IV a.C., é uma compilação de geografia mítica e criaturas. Ele descreve vários seres humanoides habitando regiões remotas, que alguns estudiosos acreditam poderem ser alusões antigas ao Yeren. O Shui Jing, ou Livro das Canções, uma das mais antigas obras literárias chinesas, contém poemas que fazem referência a seres selvagens ou indomados. Embora não mencionem explicitamente o Yeren, essas descrições contribuem para o conjunto de narrativas antigas sobre criaturas selvagens semelhantes ao homem. Um antigo comentário sobre os anais de primavera e outono, o Zhuozhuan, inclui relatos de encontros com criaturas selvagens semelhantes a humanos durante campanhas militares. Essas narrativas, embora não mencionem diretamente o Yeren, estão alinhadas com descrições de seres semelhantes. Esses textos antigos, por meio de suas diversas referências a criaturas selvagens semelhantes a humanos, lançam as bases para a duradoura lenda do Yeren na cultura chinesa. Avistamentos modernos do Yeren, relatos de testemunhas oculares sobre o Yeren, continuam na era moderna, especialmente na floresta de Shennongjia, conhecida como o principal ponto de avistamento do pé grande da China. Em 1940, o antropólogo chinês Wang Zhaolin escreveu sobre um encontro na província de Sichuan, onde moradores relataram uma família de homens selvagens vivendo em cavernas próximas. Um deles teria sido morto, mas o corpo foi perdido antes que pudesse ser verificado. Na década de 1950, relatos de avistamentos do Yeren começaram a surgir com frequência cada vez maior. Um relato marcante desse período envolveu trabalhadores de construção de estradas em Shennongjia, província de Hubei.
Eles relataram ter encontrado uma grande criatura bípede, coberta de pelos avermelhados, que deixou pegadas com mais de 40 centímetros de comprimento. Esse incidente despertou grande interesse e levou a esforços organizados para investigar a existência do Yeren. Em 1961, um trabalhador ferroviário em Hubei, chamado Yang Jian, viu uma grande criatura bípede, parecida com um macaco, com mais de 2 metros de altura, perto dos trilhos. Ele disse que o rosto da criatura parecia humano, mas com arcada superciliar, saliente e olhos grandes. Ele afirmou, abre aspas, tinha um rosto como o de um homem, mas o corpo de uma besta. Andava ereto como um gigante. Em 1976, 6 membros do Comitê Florestal de Shenongjia relataram um encontro próximo com uma criatura peluda, quase colidindo com ela enquanto voltavam de uma reunião de carro. Da mesma forma, em 1980, um morador que coletava ervas na beira da floresta afirmou ter visto um Yeren, descrevendo-o como, abre aspas, com cerca de 2 metros de altura, pelos avermelhados e braços longos que balançavam. Em 1997, cientistas chineses embarcaram em uma expedição após um caçador relatar ter visto uma criatura enorme e rápida, coberta de pelos longos, na reserva natural de Shenongjia, na província de Hubei. Os pesquisadores descobriram pegadas de 40 centímetros pelos marrons e sabugos de milho mastigados no local do avistamento. Wang Fengchun, um respeitado zoologista e chefe do comitê privado de pesquisa sobre criaturas estranhas e raras, observou, abre aspas, chegamos a conclusões preliminares de que foram deixadas por 2 animais andando sobre 2 pernas. Em 2017, um cientista do governo chinês, Li Qing, relatou ter visto uma figura avermelhada e bípede se movendo entre as árvores ao anoitecer na província de Hubei. Ele explicou, abre aspas, não era um urso, não era um homem. Era outra coisa, algo inteligente. Esses relatos históricos, que vão desde textos antigos até encontros modernos, destacam o fascínio persistente pelo Yeren na cultura chinesa e um conjunto forte e crescente de evidências para sua existência. Evidências físicas, pegadas e amostras de pelos. A busca para comprovar a existência do Yeren levou à coleta de várias evidências físicas, especialmente pegadas e amostras de pelos. Embora algumas dessas descobertas tenham sido atribuídas a animais conhecidos ou a fatores ambientais, ainda existem casos em que as análises não identificaram de forma conclusiva as origens. Em 1977, pesquisadores descobriram pegadas de 17 polegadas, mais uma vez em Shenongjia, mostrando cristas dérmicas e quebras no meio do tarso consistentes com primatas não humanos. Em 1980, um grupo de cientistas chineses descobriu mais de 200 pegadas grandes na montanha Jiangdao, na província de Hubei, cada uma medindo aproximadamente 19 polegadas de comprimento. As pegadas indicavam um movimento bípede ereto, sem nenhum deslizamento. Os cientistas observaram que as pegadas eram, abre aspas, as maiores encontradas em qualquer lugar do mundo e que elas, abre aspas, mostram que o Yeren anda como os humanos. Em 1988, amostras de pelos supostamente pertencentes ao Yeren passaram por análises atômicas e químicas na Universidade Normal Hua Huadong de Xangai e na filial de Xangai da Academia Chinesa de Ciências. Os estudos revelaram níveis significativamente mais altos de cálcio, ferro e cobre, em comparação com outros 9 mamíferos, incluindo humanos, ursos negros, macacos dourados e orangotangos. O professor Liu Minzuang, chefe do Centro de Pesquisa do Homem Selvagem da China, afirmou que essas descobertas, abre aspas, provam a existência do lendário homem selvagem que vaga pelas florestas do sudoeste. Outras amostras de pelos de vários supostos encontros com o Yeren foram testadas mais recentemente. Em 1999, uma análise de DNA revelou que alguns desses pelos não correspondiam a nenhuma espécie conhecida de urso ou primata nativa da China.
O Dr. Chen Yidong, um geneticista, afirmou, abre aspas, a amostra compartilha características com primatas, mas não corresponde a nenhuma espécie conhecida. Isso é uma anomalia intrigante. Evidências fotográficas e em vídeo. Embora controversas, vieram à tona várias fotografias e vídeos que supostamente mostram o Yeren. O vídeo de Chengdu 2013, um vídeo misterioso, supostamente filmado em 2013 por um indivíduo não identificado nas áreas florestais próximas a Chengdu, na China, ressurgiu online e reacendeu o interesse pelo Yeren. A filmagem borrada, com apenas 20 segundos de duração, mostra uma criatura alta, de cor escura e bípede, movendo-se rapidamente e de forma suave pela floresta densa. A criatura nunca se vira para a câmera e nenhum detalhe facial pode ser discernido, mas sua silhueta é marcante, de estatura massiva, com braços extremamente longos que pendem para baixo e balançam em um arco exagerado a cada passada poderosa. Seu andar é fluido e determinado, quase surreal em seu ritmo, lembrando o de um corredor muito musculoso com membros anormalmente longos. A figura avança rapidamente, dando passos largos e confiantes que sugerem enorme força e agilidade. Embora parcialmente encoberta por troncos e arbustos, sua altura fica evidente quando comparada às mudas próximas, mostrando que a criatura é bem mais alta do que um ser humano comum. Ela desaparece na vegetação densa em poucos instantes, deixando a floresta estranhamente silenciosa. Embora o vídeo não tenha detalhes em close e nunca tenha sido oficialmente autenticado, as proporções anatômicas e a locomoção suave e confiante da figura levaram muitos a considerá-lo. Um dos registros mais intrigantes de suposto Yeren a surgir nos últimos tempos. Suposto vídeo de híbrido humano Yeren, anos 80. Existe um vídeo estranho e em grande parte esquecido dos anos 80 que supostamente mostra um homem híbrido de humano com Yeren filmado em algum lugar da província de Sichuan, na China. De acordo com relatos locais, o homem nas imagens era filho de uma mulher que afirmava ter sido abduzida por um Yeren e estuprada repetidamente antes de finalmente conseguir escapar de volta para sua aldeia. Ela deu à luz, 9 meses depois, a um menino que cresceria e se tornaria um homem excepcionalmente grande, supostamente incapaz de falar, mas capaz de entender instruções simples. Ele viveu uma vida reclusa em uma aldeia remota e morreu aos 33 anos, tendo evitado em grande parte o contato com pessoas de fora. Céticos tentaram descartar o vídeo, sugerindo que o homem sofria de microencefalia, uma condição caracterizada por uma cabeça e cérebro anormalmente pequenos, normalmente acompanhada de atrasos no desenvolvimento, falta de coordenação, problemas de equilíbrio e baixa estatura. Mas isso não condiz com o que é mostrado nas imagens. O homem no vídeo é enorme, muito acima da altura média de um ser humano, com membros extremamente longos e ombros largos. Longe de ser desajeitado ou descoordenado, ele se move com uma agilidade surpreendente, com uma desenvoltura quase simiesca, que desafia o que você esperaria de alguém com microencefalia. Não há sinais de problemas de equilíbrio ou habilidades motoras comprometidas, pelo contrário. Seu andar é poderoso, fluido e confiante. Microencefálicos também tendem a apresentar nanismo ou baixa estatura significativa, não uma estatura imponente. Este não é só o caso de uma pessoa com deficiência intelectual e uma condição genética. Alguns acusaram a mãe de inventar a história do Yeren por vergonha, mas essa teoria também não se sustenta quando analisada de perto. Ela nunca buscou compaixão, publicidade ou benefício. Segundo relatos, ela recusou todas as ofertas externas para estudar seu filho, querendo apenas ser deixada em paz. O caso lembra da história de Zana, uma suposta almas ou mulher selvagem capturada no século XIX na Abecásia, que teve filhos com homens locais. Seu filho, Kiviti, era supostamente incrivelmente forte e tinha características cranianas que especialistas admitiram estar fora do padrão humano, embora seu DNA tenha sido totalmente identificado como Homo sapiens. É um estranho eco dessa história chinesa.
força ou tamanho impossíveis, comportamento incomum, origens inexplicáveis e as limitações da ciência para explicar tudo isso completamente. Se o homem neste vídeo era realmente um híbrido ou algo completamente diferente, as imagens continuam profundamente perturbadoras e difíceis de explicar dentro das categorias estreitas nas quais os céticos insistem tanto em se apoiar. Enfrentar o ceticismo é uma resposta natural a afirmações extraordinárias, e a existência do Yeren não é exceção. Críticos costumam descartar as evidências como folclore, fraude ou identificação errada de animais conhecidos. No entanto, a profundidade dos registros históricos, a consistência dos relatos modernos de testemunhas oculares e o crescente conjunto de evidências físicas exigem uma análise mais aprofundada. Ao abordar os argumentos céticos mais comuns e apresentar contrapontos baseados em pesquisas e análises de especialistas, podemos destacar por que o caso do Yeren continua sendo convincente. Confusão com ursos. Um argumento cético comum é que o Yeren seria apenas um urso confundido com o Yeren. O urso negro asiático realmente habita Chenondia, mas suas características físicas não correspondem às descrições feitas pelas testemunhas do Yeren. Ao contrário do Yeren, que é consistentemente descrito como uma criatura alta, bípede, com braços longos, pelos castanho avermelhados e rosto semelhante ao humano, o urso negro asiático tem um corpo mais robusto, focinho curto e principalmente pelagem preta. Além disso, embora os ursos possam ficar em pé e andar curtas distâncias sobre as patas traseiras, eles não apresentam locomoção bípede sustentada como o Yeren. Especialistas como Zhou Guo Guoxing, um renomado antropólogo chinês, afirmaram que, abre aspas, muitos dos relatos descrevem movimentos e comportamentos que não correspondem a nenhuma espécie de urso conhecida. Diante dessas inconsistências, é pouco provável que todos os avistamentos do Yeren sejam apenas ursos confundidos. Falta de restos físicos. Outro argumento é que se o Yeren existisse, já teríamos achado restos esqueléticos. No entanto, isso ignora o fato de que animais grandes, incluindo tigres e leopardos, raramente deixam restos para trás devido à rápida decomposição, à atividade de necrófagos e ao ambiente denso e úmido de Chenongia. O zoologista Dr. Wang Fengshun observou, abre aspas, em um ambiente assim, até mesmo animais grandes como leopardos se decompõem tão rapidamente que encontrar um esqueleto completo é extremamente raro. O mesmo pode ser verdade para o Yeren. Confiabilidade das testemunhas oculares. Céticos argumentam que os depoimentos de testemunhas oculares não são confiáveis, mas muitos relatos sobre o Yeren vêm de profissionais treinados, incluindo cientistas, trabalhadores florestais e funcionários do governo. As descrições detalhadas da anatomia e do comportamento da criatura dão credibilidade às alegações. Descobertas científicas. A análise científica de amostras de pelos, pegadas e outras evidências físicas forneceu razões convincentes para considerar a existência do Yeren. Testes de DNA em amostras de pelos não identificados coletados em Chenondia apresentaram resultados que não correspondem a nenhuma espécie local conhecida, reforçando a possibilidade de um primata ainda não descoberto. Embora o ceticismo seja uma parte necessária da investigação científica, a rejeição repetida de evidências convincentes, sem uma investigação aprofundada, impede a verdadeira descoberta. A acumulação de evidências físicas, relatos de testemunhas credíveis e documentação histórica torna o caso do Yeren muito mais convincente do que os céticos costumam admitir. Conclusão. Apesar do ceticismo persistente, o vasto conjunto de evidências, que vai desde textos históricos antigos e folclore de séculos atrás, até relatos modernos de testemunhas, vestígios físicos e vídeos inexplicáveis, apresenta um caso surpreendentemente forte para a existência do Yeren. Não se trata de algumas histórias isoladas ou imagens borradas. É um mosaico de dados consistentes e intergeracionais, muitas vezes vindos de fontes confiáveis.
A própria região de Chenongjia permanece em grande parte inexplorada, repleta de terrenos acidentados e florestas densas capazes de esconder até mesmo grandes espécies da detecção moderna. E enquanto os críticos exigem um corpo em um laboratório antes de reconhecerem a possibilidade, eles ignoram o quão raro é esse tipo de evidência para muitos animais elusivos ou ameaçados, até mesmo para aqueles que sabemos que existem. A evidência física é igualmente difícil de descartar. Pegadas mostrando detalhes anatômicos, como quebras mediotársicas e cristas dérmicas, apontam para um primata desconhecido em vez de uma farsa. Amostras de pelos apresentaram resultados inconclusivos ou anômalos, algumas sem correspondência com qualquer espécie regional conhecida. Esses não são sinais de identificação equivocada ou histeria, mas sim de algo que a ciência ainda não reconheceu. Imagens em vídeo, como a gravação de Chengdu de 2013, podem não ter clareza em alta definição, mas capturam movimentos e proporções que desafiam explicações simples, como farsantes fantasiados ou ursos perambulando. O caso do híbrido humano com Yeren, da década de 1980, só aumenta o mistério, ficando ao lado da história de Zana, da Abecásia. Como mais uma evidência de que interações entre humanos e primatas, possivelmente até cruzamentos, podem ter ocorrido mais recentemente do que a antropologia convencional aceita. A ciência exige evidências, mas também requer mente aberta, especialmente quando se depara com dados que não se encaixam perfeitamente nas categorias conhecidas. Se limitarmos nossas conclusões ao que já está catalogado, fechamos a porta para a descoberta. O Yeren pode não ter sido comprovado da maneira que os céticos exigem, mas também não foi refutado, e de muitas formas, as evidências a favor de sua existência continuam crescendo. Com melhores ferramentas, mais pesquisas dedicadas e menos estigma associado a esse campo, é totalmente possível que o mistério do Yeren não apenas seja resolvido, mas também abra novas questões sobre nossa própria história, evolução e nosso lugar no mundo. Até lá, o Yeren continua sendo um dos criptídeos mais fascinantes e críveis ainda escondidos à vista de todos. Então é isso, um conjunto bastante convincente de evidências para a criatura conhecida como Yeren, ou o pé grande da China. O que você acha? Esse ser realmente existe? Ele realmente anda pela Terra, ou todo o folclore, histórias, lendas e evidências físicas dos dias atuais são apenas invenções ou identificações erradas? Me diga o que você acha nos comentários abaixo. Se você já encontrou uma criatura parecida com o pé grande, gostaria de saber e talvez contar sua história em vídeo. Meu e-mail para contato é digitalpiazantemedia@gmail.com. Se quiser apoiar e contribuir para projetos futuros, deixarei o link do Buy Me a Coffee na descrição. Obrigado por assistir.